Beleza, bom dia a todos. Hoje nós não vamos ter dancinha, tá bom? Mas o objetivo hoje do nosso encontro é falar mais sobre o estágio propriamente dito, né? Sobre o que a gente vai trocar com esses jovens que vão chegar. E daí a gente tem que pensar essas estratégias, pensar em possíveis dificultadores, pensar em processos de adaptação, né? Pensar nesse acolhimento, pensar na família, né? Então, são todos esses detalhes que a gente vai somando para gerar o sucesso desse trabalho. Ok? Antes de tudo, não sei se quem está aqui ou quem está ouvindo, se ficou alguma dúvida do que a gente conversou semana passada, se ficou alguma coisa que foi para casa pensando, né, e queira, para a gente, antes de entrar no assunto propriamente dito, que queira fazer alguma colocação. Tem alguém? Gente, nós terminamos nosso encontro semana passada falando sobre as barreiras, não é? As diversas barreiras que existem para a inclusão de pessoa com deficiência, e eu foquei mais nas barreiras atitudinais, que essas realmente são os primeiros dificultadores para a chegada desse jovem. A gente tem que pensar o seguinte, olha, eu vou falando no todo e vou também sendo específica a esses 4. Eu estava escrevendo essa semana para um documento que nós vamos entregar aí, de um edital que a gente vai participar, e refletindo sobre quem são esses jovens hoje, na idade adulta, que estão chegando para a defensoria ou para outros setores para estagiar ou para trabalharem. O jovem que tem hoje 19, 20 anos, eles não pegaram toda a proteção que os que hoje têm 5, 6 anos têm. Porque a Lei de Proteção à Pessoa com TEA, ela foi promulgada em 2012. Toda a galera que nasceu antes disso foi um pessoal muito desprotegido, né? Então, lá na instituição, nós temos jovens atualmente entre 16 e 42 anos. São 36 jovens dentro da instituição nessa faixa etária, sendo que o grande volume está na faixa de 25 anos. É o grande volume. Muitos desses jovens foram convidados a serem retirados da escola, a saírem da escola, né? Com aquelas justificativas todas que a gente já conhece. São, porque eu não tenho condição, porque eu não conheço, porque eu não tenho uma equipe preparada, porque não isso, porque não aquilo. E, assim, esses jovens eram retirados. A gente tem um número significativo de pessoas que foram institucionalizadas, mesmo que não sejam institucionalizadas como a gente conhecia, né, da pessoa entrar em em determinada instituição e ficar lá como moradia. Não, mas tem aqueles jovens que estudaram e que só conviveram com pessoas com autismo a sua vida inteira. Quando estavam na escola regular, ou a escola, por essas questões que eu já falei, convidava a se retirar, ou a escola simplesmente deixava num cantinho qualquer, né? E aí também a gente tinha o acesso, mas a gente não tinha o envolvimento com as atividades pedagógicas que a escola propunha e não tinha a permanência. Então, imaginem o que é um jovem que a gente tem um ciclo entre a creche, idade de creche, né? Jardim, antigamente chamava de maternal, tudo isso aí que a gente conhece. Até o 3º ano do nível médio, são mais ou menos 14 anos. Em geral, os nossos jovens, quando chega ali por volta do 6º ano, antiga 5ª série, eles já não acompanham. Porque existe um prejuízo no processo de alfabetização, existe um prejuízo em todo o processo do Fundamental 1. No 6º ano, na antiga 5ª série, eles já estavam sendo convidados a se retirarem. Aí a gente tinha, exatamente pela falta da legislação,
nós tínhamos tanta dificuldade de acesso e permanência na escola, como a gente tinha dificuldade com acesso à intervenção terapêutica. Né? O que significa isso? Meninos que tiveram pouco acesso à fonoaudiologia, meninos que tiveram pouco acesso à terapia ocupacional, meninos que tiveram pouco acesso à psicologia. Então, é um grupo hoje que está na idade adulta que sofre as consequências de toda essa ausência do passado. O Projeto Fama está trabalhando hoje com um grupo de jovens mais do que excluídos, que estão começando a ter os seus primeiros contatos com pessoas neurotípicas em outros espaços agora. Então, gente, a defensoria é um dos poucos espaços em que este jovem vai ter contato com outras pessoas não autistas. Vocês entendem como a responsabilidade nossa de quando traz esse jovem para cá, ela é realmente significativa e que esse trabalho é realmente significativo por conta disso. Eu tenho o que vocês conheceram, o Ítalo. Ítalo viveu a vida inteira dentro de instituição. Ítalo estudou em instituição. Ítalo conviveu com autistas o tempo inteiro. Fora isso, no grupo familiar. Mas em outras instituições que não fosse esse grupo, foi quando a gente indicou ele para estudar na educação de jovens e adultos no SESI. Entende? O que foi assim um choque para a família, um choque para ele. E logo depois o estágio na defensoria. Então, assim, esta convivência, estas regras que estão dentro desse ambiente, é tudo muito novo para esse público. E a gente precisa ter isso em mente na hora que eu vou acolher esses jovens. Né? Então, é importante na entrevista da equipe, né, no acolhimento que vocês vão fazer nas unidades, vocês conhecerem um pouco da história. Eu acredito muito nisso. É importante a gente saber de onde essa pessoa está vindo. Qual é a história dele? Essa pessoa tem pai, tem mãe, vive com pai, vive com mãe, porque a maior parte, mãe solo. Né? E isso vai falar de determinadas características dessa pessoa. Né? Esse sujeito, como é a condição socioeconômica dessa pessoa? Né? A galera do Projeto Cuidar, feito por psicólogos e aí as assistentes sociais, sabem exatamente do que eu estou falando. Né? Por que essa condição socioeconômica ela é importante? Porque isso vai dizer para mim de que acessos essa pessoa tem. Então, quando a gente pensa num jovem como o Sérgio, né, que está lá trabalhando e que vem de uma condição socioeconômica mais fragilizada e que foi institucionalizado também, que pouquíssimas vezes na vida tem acesso a uma fonoaudióloga, a gente entende que porque ele, um jovem não verbal, né? Não verbal, não é nem certo isso para Sérgio, porque Sérgio ele não é oralizado, mas ele escreve, ele é alfabetizado. Portanto, ele é verbal. Mas nunca houve uma profissional para estimular em Sérgio a comunicação pela escrita. Pela escrita, porque pela fala é uma condição. Eu não consigo. Né? O jovem com autismo ele não deixa de falar porque ele não quer. Entende? É uma condição, está difícil para ele. Existe uma condição neurológica que impede essa fala. Ele tem 32 anos. Então, ele fala pouquíssimas palavras, mas ele escreve. Ele é alfabetizado, ele não fala. Então, ele precisava, mas aí precisa de um profissional para estar estimulando isso. Mas a falta de acesso, né, dificulta isso, porque um trabalho não é só porque ele escreve que vai ser tão simples essa comunicação pela escrita. Mas existem, por exemplo, sintetizadores de voz, onde você escreve num computador, existe um programa que gera uma voz para aquela pessoa. Existem inúmeros casos hoje fazendo isso.
Então, para um sujeito hoje que não oralizado, que não fale, mas alfabetizado, a gente poderia pensar nessa estratégia do sintetizador de voz, que também não é algo simples nem barato, mas possível. A gente poderia correr atrás, mas eu preciso de um profissional para estar treinando esse jovem e treinando essa família e treinando quem trabalha com ele, para que isso realmente virasse para ele uma forma de comunicação. Porque aquele jovem, ele não consegue dizer quando ele está com fome. Se ele estiver sentindo uma dor, ele vai precisar usar o corpo de maneira muito contundente para fazer com que as outras pessoas entendam que ele está sentindo dor. Ou a gente só vai perceber num estado de muita gravidade, como foi a experiência que nós vivemos com o Ítalo, que por conta de um apendicite quase morre. Porque, chegando no hospital, ele não conseguia. Você precisa chegar para um médico e indicar a intensidade de dor daquilo. Né? Então, ele fala de uma forma incompreensível, que poucas pessoas, tirando o pai e a mãe, realmente compreendem o que ele está falando. E aí, ele chegou a um estado de ter uma sepse, né? Uma infecção generalizada. Ele passou quase 2 meses. Ele não morreu por muito pouco. Foi. Ele não morreu por muito pouco. E a gente diz assim, ali aquele médico não leu esse autismo, não entendia esse jovem, não existia uma ferramenta capaz de compreender, entende? Então, são dificultadores reais. Portanto, quando a gente vai fazer a leitura socioeconômica desse jovem, a gente está sabendo de que acesso eles têm. Né? Se esse jovem tem um processo de convulsão, você tem a convulsão típica, que as pessoas conhecem, em que existem muitos espasmos, mas existe a convulsão do tipo pequeno mal, que é crise de ausência. Muito comum dentro do transtorno do espectro autista. Tem epilepsia? Não, não todos. Mas existe um percentual de quase 40% de pessoas com TEA que têm epilepsia. Isso, exatamente. Então, assim, aí esse histórico você precisa levantar na hora de acolher esse sujeito, entende? Existe alguma outra comorbidade? Isso. Como é que faz? O que é que faz? Né? Então, esse jovem que está chegando, esses jovens que estão chegando, é preciso entender, há alguma outra comorbidade? Né? Existe algum outro transtorno? Né? E aí isso é muito enfático. Ele já teve epilepsia, né? Ele tem convulsões, com que frequência? Não, não, não. Isso é de lá, né? É nosso, a gente não manda esses dados. Mas o pessoal de vocês, principalmente o pessoal de assistência social, pode ter esse acolhimento. Por isso que eu estou dizendo que a primeira etapa, muito importante, vão gerar, exatamente, isso. É porque esse dado dentro do FAMA, esse dado dentro do FAMA é confidencial, é isso, entende? Aí, as pessoas que vão fazer essa entrevista, elas vão. A nossa orientação é essa: incluam esse questionamento sobre as comorbidades no acolhimento, entende? E quando chega a pagar, por exemplo, na, na epilepsia do tipo pequeno mal, às vezes são microsegundos, você não percebe mesmo. Aí você está aqui e a pessoa desligou. Só que, se não há intervenção terapêutica, medicamentosa, isso aumenta de tempo. Vai aumentando o tempo, vai aumentando o tempo. Então, tem algumas ações que uma pessoa dessa não pode fazer natação, por exemplo. Aí pode marcar uma atividade que tenha piscina, que tenha praia, que tenha não sei o que, as pessoas não sabem, de repente ele pode ter uma crise de ausência dentro d'água. Esse não tem assim, nenhum dado que diga que isso vai interferir, né? Mas
você está aqui com um jovem falando com ele e ele desliga. E daqui a pouco ele volta e não sabe de onde é que estava. Aí a gente pode dizer, aí o que é que vem? Quais são as consequências desse não conhecimento? É você começar a marcar a pessoa. Ele é desatento, né? Ele é desinteressado, ele é isso, ele é aquilo. É o grande problema da gente não conhecer onde... aí você carrega a imagem dessa pessoa, diz que é preguiçoso, diz que não gosta de colaborar, diz que não... Entende? Aí começam o que a gente chama das barreiras. Tem que ter muita sensibilidade e conhecimento sobre isso. Sim, sim, claro, óbvio. Sim, Ah, tá, perdão. Então, eu estive assistindo pelo Meet no anterior e observei, né, que vai além dessa questão do preconceito. Claro que há, né? Não tenho dúvida, é muito acentuado, isso aí é uma discussão bem longa. Mas eu estou falando a nível da CAGE, que a gente já recebeu, né? Nós recebemos dois, né, Nanda? Dois. E foram assim, muito bem acolhidos. Mas eu confesso que não é fácil. E assim, não basta só ter boa vontade e sensibilidade, não. É muito delicado. Nanda, que é uma pessoa mais preparada, Fernanda, ajuda muito a gente lá, né? Que eu supervisiono os estagiários e sempre conto com ela para essas questões mesmo de apoio, né? Social, psicológico, sei lá, psicossocial. Ela e a psicóloga que tinha lá, né? Girlane. E, assim, mesmo com o apoio delas, não é fácil. Eu não tenho conhecimento nenhum, eu busco, né? Eu gosto da causa, me identifico, leio, busco, estou assim, engateando. E acho belíssimo o projeto de vocês, mas eu acho que, além da estrutura para receber uma criança dessa, tinha que ter um certo, não sei, treinamento, eu não sei nem dizer exatamente o que é. Não basta ter sensibilidade e amor no coração. É o que eu queria resumir. isso que você está trazendo é assim importantíssimo. Porque o transtorno, imagine que semana passada nós tivemos 2 horas. Essa questão que você levantou aí, né, de situações atípicas, né? Pode ser típicas também, pode ser com frequência, a questão do desmaio, de uma convulsão, de algo assim que é muito delicado, extremamente delicado. Aí uma pessoa dessa teria que, de imediato, ter um suporte médico, né? Porque não temos dentro da unidade, então teria que ter. E assim, as reações de quem está com ele, né? Será que saberia lidar com essa situação? Entendeu? Agora, o que eu gostaria de falar é o seguinte. Uma vez, uma pessoa me perguntou, ela tinha uma filha de 4 anos, mais ou menos, com TEA, e no final do ano, na festa de Natal, ela, toda vez que ia para a casa da família, a árvore de Natal, a menina chegava lá e tirava todas as bolas e não deixava, e era um processo, né? E ela perguntou para mim, Patrícia, o que é que eu faço? Né? Aí eu respondi para ela, se sua filha não fosse autista, o que você faria? Ela, eu faria isso. Eu fiz, então faça. Então, a gente não pode só atrelar a minha dificuldade de reação porque aquele sujeito tem autismo. Entende? Porque senão a gente começa a travar. Eu não faço isso com essa pessoa porque ele tem autismo, eu não faço isso porque ele é autista. Não, processo de convulsão, ele é um processo de convulsão em qualquer pessoa. Você pode ter um assistido lá do CAGE, alguém que foi buscar informação, e chegar lá e convulsionar, né? Porque a epilepsia faz parte, né? Então, assim, os cuidados que a defensoria teria para uma pessoa que pode ter um ataque epiléptico em uma das suas unidades é o mesmo atendimento que vai ser dado para esse jovem com TEA. Entende? Isso é muito importante. Porque, senão, a gente atrela tudo o que vai acontecer com esse sujeito porque ele é autista. E nem tudo que vai acontecer com ele é porque ele é autista. E nem todo o comportamento dele é porque ele é autista.
sabe? Tem a personalidade, tem um processo educacional, tem os próprios limites do sujeito, independente do autismo, e tem suas questões de saúde, independente do autismo. Tá? Porque eu posso ter epilepsia, tá? Qualquer pessoa pode ter, mas assim... E que vai ter convulsão, porque pode acontecer, exatamente. Agora, o que acontece? Por que a gente chama atenção? A gente chama atenção porque entre o número comum de pessoas e o número de pessoas com autismo que têm epilepsia, há uma evidência maior para pessoas com TEA. Então, assim, quando eu falo, façam um acolhimento com esse jovem, com essa família, conversem e tal. Por quê? Porque eu vou levantar a história dessa pessoa. Por quê? Porque se na história, meu filho tem epilepsia. Né? Então, teve crises do tipo pequeno mal durante um bom tempo da infância. Depois de 12 anos, com a chegada da adolescência, voltou a ter crises epilépticas, agora não mais a crise de ausência, mas sim a epilepsia bem caracterizada, com espasmos, com tudo, entende? Aí já é um outro, um outro cuidado que alguém que vai lidar com ele precisa ter. Então, se eu coloco ele na academia, por exemplo, e eu sei que isso pode acontecer, eu tenho uma obrigação de chegar para esse professor e dizer, olha, pode acontecer isso, porque ele pode estar num aparelho e ter uma crise, e isso ser... Porque o grande risco da convulsão não é a convulsão em si. A convulsão em si, em segundos, ela vai passar, aqueles espasmos vão passar. É porque é feio de ver. Né? Mas eu quero que eu... Agora, o que precisa é os cuidados que eu preciso ter com aquilo, porque vai ter espasmos, a tendência é bater a cabeça forte. Então, eu tenho que ter a preocupação de pegar um travesseiro, uma almofada e colocar embaixo da cabeça dessa pessoa. Eu tenho que ter preocupação se tem alguma coisa na boca. Né? Então, de virar a cabeça de lado, porque se tem líquido, porque ele pode se afogar, porque ele perde os sentidos ali. Entende? Eu não preciso meter na boca, não preciso... Deixa ali acontecer e chama de quem de competência para cuidar. Após uma crise epiléptica, essa pessoa vai perder tônus. Perde tônus. Então, quando perde tônus, você tem a sensação do desmaio mesmo. A pessoa está ali, ó, totalmente amolecida. Ela não vai ter nenhum nível atencional depois disso. Então, vai precisar descansar. Ela vai cair no sono, muito provavelmente. Agora, se teve e bateu a cabeça com muito vigor, precisa ser levado para o hospital para fazer uma tomografia, porque pode ter gerado algum outro problema. Você entende? Então, os cuidados são similares. E é muito importante eu fazer esta divisão. Não é porque ele tem autismo. O autismo pode provocar uma incidência maior desse tipo de situação. Não, exatamente, o espectro. Né? Então, tem um grande percentual aí que não tem. Né? 60% de pessoas com autismo não vai ter, mas tem alguns que têm, estão com controle de crise. Tem alguns que têm que não estão com controle de crise. Então, quando a gente diz assim, voltando para a conversa do acesso da condição socioeconômica, porque meu filho apresentou a primeira crise, eu tenho um plano de saúde, eu peguei meu filho, levei para o hospital, ele tem um psiquiatra que acompanha ele, e toda a situação ali foi remediada. Eu tenho irmãos médicos, meus 2 irmãos são médicos. Então, eu já tenho uma assistência dentro de casa. A assistência para meu filho é de um nível. Eu não posso entender que isso é comum para grande parte dos nossos jovens. Então, tem jovem que chega no Fama que ele, para conseguir um psiquiatra, ou a gente faz a intervenção ou não consegue. É muito difícil. Entende? Porque vai entrar no ar e o menino dá uma crise dessa. Precisa de um psiquiatra com urgência. Aí vai entrar na fila. Entende? Então, tem uma série de questões por trás. Aí eu já sei que esse jovem que não tem um plano de saúde, que não tem um acesso, que tem esse histórico, eu preciso ficar atento a isso. Entende? É uma questão de atenção. Então, aí nós conversamos sobre a questão educacional, escolar. Tem meninos que vão estar com 20 anos, com 18 anos, que com muito esforço saíram do nível médio, mas
com prejuízos nesse processo de leitura, de escrita, de lógica matemática, de raciocínio matemático, de velocidade de raciocínio, porque foram prejudicados. Eu tenho uns jovens, eu tive um jovem, Daniel. Pense num menino com uma capacidade cognitiva impressionante. Eu, quando o conheci, ele estava com 27 anos. Ele já deve estar agora com uns 35. E ele foi convidado a sair da escola, porque os outros pais tinham dificuldade para lidar com ele. E a questão dele não era cognitiva, a questão dele era comportamental. E a família de uma boa condição socioeconômica, mas ainda assim não achou escola. Aquele jovem hoje, ele só fica dentro de casa. E a gente se pergunta, meu Deus, quanto esse jovem poderia estar produzindo se não tivesse sido convidado, né, expulso, né, porque não é bem convidado. Temos um jovem lá, que agora esse é o nosso mais velho, 42, que aconteceu a mesma coisa com ele, Cleiton. E ele fala muito bem, gosta de trocar e tal. E a gente descobriu nele um grande talento para a arte. Ele pinta super bem. E o professor de artesanato nosso, anterior, percebeu o talento dele, começou a dar aula particular para ele, porque a gente começou a falar com a família do talento, e ele já fez uma exposição com os trabalhos de Cleiton. Quanto esse menino poderia ter sido potencializado se ele tivesse tido direito à educação, sabe? Resultado disso, quando esses jovens chegarem para a defensoria, a gente precisa ter essa noção de que pode, sim, apresentar algum prejuízo, um prejuízo na escrita, né? E aí a gente precisa fazer este acompanhamento de como é que está isso, caso a atividade dele necessite dessa escrita. Ele vai fazer um e-mail e pode, sim, ter algum erro, alguma coisa, e a gente tem que se perguntar como foi este acesso a essa educação que esse jovem teve. Muitas dificuldades com cálculos até simples. Então, preciso estar atenta a isso, porque aí não é uma questão, que eu digo, do autismo em si. Aí são as questões sociais, né? Porque nós temos uma probabilidade de pensarmos a deficiência pelo viés biomédico. O viés biomédico, ele diz que a deficiência, o sujeito, a deficiência está atrelada ao sujeito. Ele não faz porque ele é autista. Ele não faz tal coisa porque ele é surdo. Ele não faz tal coisa porque ele é cego. Não. A gente já estudou o suficiente, esse modelo biomédico já foi combatido e reexplicado e explicado de novo, desde a década de 70 que se discute isso. E já avançamos para o modelo social, mas a sociedade brasileira ainda tem muita dificuldade de compreender isso. O modelo social diz, não, ele não deixa de fazer porque ele tem autismo. Ele não deixa de fazer porque não existe estrutura pensada, adaptada para que ele faça. Entende? Então, é aquilo que eu sempre falo, o sujeito não está no pelourinho não é porque ele é cadeirante. Ele não está porque não existe um caminho, uma estrada suficiente, preparada para que ele ande ali. Entende? Então, o dificultador não é ele. E o modelo biomédico atrela ao sujeito. E quando nós pensamos em inclusão, a gente precisa fazer essas leituras. E hoje, mais avançado do que o modelo social, já é o modelo biopsicossocial, que sim considera as carências desse organismo, né? Que existe, a pessoa tem um transtorno, gente. Ponto. Aquilo ali vão gerar dificultadores. Ponto. Mas existem outras consequências resultantes dessas barreiras atitudinais que diz ao sujeito, você é preguiçoso, você não tem atenção, você é isso, e que gera nele dificuldades com a própria autoestima, com a própria autoimagem. E quantos jovens eu já tive dizendo assim, eu não consigo não, Pro, eu não sei fazer não, Pro. Eu fiz, você sabe, não sei. A vida inteira aquela jovem ouviu, Palominha, a vida inteira ela ouviu de que ela não era capaz,
de que ela não podia. Eu tinha uma menina super inteligente na sala, Monique. E Monique, você não podia dar nenhuma atividade para ela que ela já rejeitava. Eu não consigo. Eu não sei. Bloqueou. E isso aí foi uma dificuldade psicológica que também vem de uma resultante social. Então, eu preciso olhar para esse sujeito, quando a gente pensa em inclusão, sobre todos esses aspectos. De como é que eu faço esse acolhimento, de que olhar é o que eu tenho, e ainda não entrar pela pena, pelo coitadinho, pela coitadinha. Porque se a gente entra por isso, a gente está criando barreira do mesmo jeito. Ou, no outro lado, de super proteger. Porque se a gente traz um sujeito para uma atividade dessa, uma atividade de inclusão, de inclusão profissional, qual é o nosso propósito com isso aqui? O nosso propósito é que esse sujeito se desenvolva, cresça, desenvolva algumas habilidades e aprenda outras. Não é isso? Despertar capacidades. Se eu começo a dizer, não precisa dar ele não, porque ele não consegue. Não, vamos dar outro aqui, porque ele não consegue fazer isso. Ele tem esse dificultador aqui, aí ele não consegue. Eu estou protegendo demais e no meu juízo, eu estou fazendo bem. Porque as barreiras atitudinais não são, é diferente do preconceito. Eu não estou fazendo aquilo intencionalmente. Não, eu tenho, inclusive, essa percepção de que estou fazendo de uma maneira legal, mas está gerando prejuízo do mesmo jeito. Então, eu preciso saber até onde esse sujeito vai. E até onde esse sujeito vai? Esse jovem com autismo que vai trabalhar com você, Cacilda. Até onde ele vai? A gente não sabe. Qual é o limite dele? Eu não sei. Eu só vou saber como. Como é que a gente vai saber? E o que mais? E ao trabalhar com ele, o que é que você vai fazer? É ir experimentando, oportunizando. Então, tem muita gente que chega para mim e diz assim, Patrícia, mas eu acho que ele não consegue não. E você já oportunizou? Oportunize. A partir da resposta dele é que a gente toma uma decisão. Eu não posso previamente dizer que ele não é capaz, a não ser que o sujeito não fala e você quer que ele fique no auditório chamando as pessoas. Aí é querer que cego enxergue. Daí também não. Mas outras coisas eu oportunizo. Eu dou a chance primeiro. Deixa ver como ele vai se sair nisso. Importantíssimo, gente. A semana passada eu falei para vocês do sistema de apoio. Né? Tem jovens com a cognição preservada e que a gente chama de apoio leve ou suporte 1, outros de apoio moderado, né? ou suporte substancial e outros que precisam de muito suporte. Beleza. O suporte significa a ajuda, em termos miúdos, a ajuda que eu preciso dar a essa pessoa para que ele desenvolva as suas atividades. E, independente se é suporte 1, suporte 2, suporte 3, se tem suporte é porque precisa. Precisa de apoio, às vezes, na atividade cognitiva, certo? Às vezes sim, às vezes não, porque às vezes tem uma cognição muito preservada e, às vezes, até mais capacitados do que nós, do ponto de vista cognitivo, mas precisa de um suporte na socialização, precisa de um suporte na comunicação, precisa de um suporte comportamental, porque não entende as regras sociais. Beleza. Então, isso aí todo mundo compreende. A questão principal não é só o suporte e a ajuda que eu dou, é até quando eu dou a ajuda. Porque senão a gente vira muleta. Entende? Então, existe um termo que a gente usa muito na análise do comportamento, que é o esmaecimento do suporte, da dica. Ou seja, em termos mais conhecidos, desmame a descontinuação. O desmame, tão importante quanto você dar ajuda, é a gente perceber até quando eu dou essa ajuda e como eu vou tirando essa ajuda aos poucos. Então, ele tem uma atividade para fazer que para ele é nova. Você vai ensinar essa atividade e vamos analisar
como ele desenvolve essa atividade. Então, primeiro eu oportunizei. Conseguiu? Bacana. Conseguiu com apoio? Bacana também. Conseguiu sem apoio? Ainda melhor, né? Mas se ele ainda precisa do apoio, eu vou dar esse apoio 1, 2, 3, 4 vezes. Normalmente o meu cálculo, né, que eu faço. Se para um jovem que já estagiou com você, que não tinha ali o transtorno, você precisa ensinar aquilo em 5 vezes, dobre. Dobre. E veja a resposta. Tá? E aí ele vai desenvolvendo a atividade. Quando você já ensinou, passou o primeiro mês executando aquela atividade, faça ou logo no início, faça um registro. Escreva, junto com ele, daquilo que você vai fazer. Olha, então, todo dia de manhã, quando você chegar, você vai ter que ligar o computador. Depois que você ligar, você vai entrar em tal atividade. Aí depois você vai pegar a pasta que fica no arquivo tal. Faz esse apontamento dessa atividade, né? E ali, enquanto você estiver dando a dica, você vai lendo e repetindo aquilo que você está falando. Para alguns jovens, tem alguns que não vão precisar disso, tá? E aí ele foi, repetiu 1 vez, repetiu 2, repetiu 3. Na 4ª vez, já não leia. Deixa ele. Né? Na 4ª vez, se ele precisar de apoio, você já vai lá com ele, sem precisar dar a dica verbal. Porque quando eu falo, eu estou ali fazendo e falando. Né? Então, eu tenho a atitude comportamental e a atitude verbal. Quando chegar lá na 4ª, 5ª vez que você perceber que ele já está indo com você, você tira a dica verbal. Pronto. Tenta agora somente pelo apontar, pelo olhar, ou palavras do tipo: o que é mesmo agora? Lembra do próximo passo? Olhe o apontamento. E aí deixa ele fazer sozinho. Lá fez 2 vezes assim, lá na 3ª vez, já não fala e não diz nada. Deixa ele fazer sozinho. E sempre dando uma dica importante. Se você precisar de ajuda, me peça. Se você precisar de ajuda, fale com fulano, fale com cicrano. Por quê? Porque aí, nesse momento, eu estou estimulando a socialização. Mais importante ainda, embora tenha uma figura central quando começar o processo, não deixe que seja essa única pessoa. Por quê? Porque eu crio vínculo. Ele vai criar... Esqueci seu nome. Christian. Então, Christian é o colaborador que vai estar ali responsável para fazer, né, esse acolhimento e ensinar as primeiras atividades. Mas ficou só Christian. Ele vai criar vínculo com Christian, mas não vai criar vínculo com Fernanda. No dia que Christian não puder vir, ou no dia que Christian não puder estar, eu posso ter um problema a partir disso. Porque eu não criei vínculo. Eu não sei quem é lá. E lembra que eu tenho dificuldades, muitas vezes, com a iniciativa, de socializar, de começar essa nova relação. Então, ela, para mim, é uma estranha. Quais os comportamentos que podem vir disso? Não querer fazer atividade, não querer ficar na unidade. Entende? Ter muita dificuldade para aceitar, ter crise de ansiedade. Porque, e agora? Cadê aquela pessoa que me dá ajuda? Então, eu não posso centralizar em um ser só. Eu preciso pulverizar isso dentro da minha unidade. 2 ou 3 pessoas. É claro que vai ter alguém inicial, mas aí 2 dias, 3 dias depois pede para outra pessoa. Entende? Também oportuniza todas as pessoas da unidade a estarem trocando com ele. Porque senão também fica muito. A gente já teve uma situação aqui na própria defensoria com um jovem que ele criou muito vínculo com o padrinho dele, e o padrinho dele saiu da defensoria ou mudou de unidade, algo desse tipo, e ele não conseguiu ficar mais. Ele não conseguiu ficar mais. Né? Porque o vínculo para a pessoa com TEA é algo assim... se para a gente já é importante, eu estou trabalhando com alguém, se alguém sai, eu sinto, para eles é muito mais. Para eles é muito mais. Então, a gente tem que estar preocupado em pulverizar. Certo? Então, a mesma hora que eu dou a dica, que eu vou dar esse suporte, que eu vou fazer esses acompanhamentos, eu tenho que ter em mente a hora de ir diminuindo essas dicas. Por quê?
Porque para o sucesso de um ambiente profissional, a gente precisa de independência e autonomia. Quando você fica muito vinculado a essa pessoa, esperando o tempo todo que alguém lhe dê a ordem, você não alcança a independência. O que vai acontecer com outro colega? O outro colega não vai fazer a atividade que compete a ele, porque vai ter que ficar o tempo todo dando assistência a esse outro. Não está sendo funcional. Entende? Então, o que a gente quer é que esse sujeito chegue, que ele lá tenha uns 3 meses. Se 3 meses é o tempo de aprendizado regular para qualquer pessoa que chegue em todo ambiente de trabalho, a gente vai aumentar um tempo para esse jovem dentro do espectro, se ele precisar. Mas eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que ir diminuindo esse apoio, essas dicas, para que ele tenha autonomia e independência. Recursos para isso. Isso que eu falei de escrever é uma coisa importante. E escrever onde, gente? Coisa importantíssima para qualquer um de nós, mas para eles é essencial. Agenda. Agenda. Então, chegou a agenda, um caderno, alguma coisa que seja do trabalho. Porque chegou naquele dia de manhã, quais são as atividades que ele vai fazer? Chega ali, primeiro você vai fazer isso, segundo você vai fazer isso, terceiro você vai fazer isso. Então, ele ali já tem sequencial e um lugar que ele pode olhar, que ele não precisa toda hora ir na sua mesa, Christian, e agora? Já fiz. E agora? Já fiz. E agora? Senão vai ser isso aí mesmo, o tempo todo. Né? Então, sequenciar e anotar, registrar e orientá-lo a usar essa agenda. De preferência, essa agenda não vai para casa. Essa agenda fica no espaço de trabalho dele. Mas assim, se não tiver, a gente compra, a gente faz um papel. Ah, sim, mas quando você... Mas a maior parte dos jovens que o Projeto Fama está hoje direcionando para o ambiente laboral são jovens já com um desenvolvimento melhor. Entende? Então, esses 4 jovens que vocês vão receber aqui, por exemplo, Vladimir, Paulo, a gente chama de Paulinho, Edival e Cláudio. Né? Começando com Cláudio. Cláudio é um estudante de nível médio. Até, Cláudio está agora com 19, até 16, 17, Cláudio não sabia que tinha autismo. A gente, quando tinha a parceria com o SESC, né, o SESC fazia as oficinas lá no Fama, e as oficinas eram abertas para a comunidade. E uma dessas oficinas era o grafite. Aí eu via Cláudio lá na oficina. E aí comecei a olhar o comportamento dele, aí chamei Paulinho, na época, e disse, Paulinho, esse menino tem autismo. Aí todos os relatos, né? Falando pouco, dificuldade de socialização, não sei o quê. Vamos conseguir. Aí a mãe, 16 anos. A gente já recebeu o jovem lá, que o diagnóstico só chegou com 22. Aliás, a jovem que trabalha com a gente hoje, Tati, descobriu o autismo, ela é irmã de Sérgio, e o autismo chegou com 40 anos. Ela tem 42. E não sabia até os 40 anos que tinha autismo. Muitos, porque tem um autismo muito, né, de apoio, muito leve, mas com as outras características ali gritando, mas são características que as pessoas não percebem. Aquela coisa que eu falei para vocês da inflexibilidade cognitiva, da dificuldade da comunicação social, aí não percebem. Passa a pessoa que fala, porque quando fala, a família, não, é porque é tímida, é porque é isso, é porque é aquilo, e passa. Aí é negação, e ali o menino vai conseguindo, aos troncos e barrancos da conta da escola, aos troncos e barrancos convivendo, aí você vai vendo todas as dificuldades e sofrimento que ela vai acumulando ao longo da vida, e a família não viu. Aí eu fiz, olha, vamos conversar com o doutor Ivan, a mãe dele, empregada doméstica, né? Aí eu disse, vamos começar com o Ivan, que é o psiquiatra que dá apoio ao Fama. E aí, um dia, conversando com a mãe trazendo esses relatos das dificuldades de socialização, as dificuldades na escola, aí foi ampliando. Aí um dia conversei com a tia, que é professora, e já tem
né, uma percepção maior. Ela, Patrícia, sempre desconfiei. Vamos bora fechar, bora ver. Aí mandamos para o doutor Ivan. Quando chegou lá, dito certo, bateu o martelo. Mas um menino que já chegou aos 16 anos, né, sem ter o diagnóstico e foi se virando, é um menino que ele é ótimo em relação a outros jovens dentro do espectro. Porque, de alguma forma, ele conseguiu habilidades para lidar com tudo que estava ao redor dele. Então, é um menino que se adaptou, é um menino que tem uma boa oralidade, está no 2º e 3º ano do nível médio, né? Está acompanhando. Um artista nato, ele desenha super bem. Né? Nós, ano passado, fizemos um passeio para a Cidade da Música, né? Que é o Museu da Música da Bahia, ali perto do Mercado Modelo. Aí foi a galera toda. E quando chegou, tem uma sala lá em que você pode cantar e uma outra que você pode fazer um som. Né? Foi uma festa. E quando pensa que não, está lá, Cláudio, criando letra de rap. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tudo bonitinho e saindo da hora. Onde é que estava tudo isso aí guardado, que eu não estava sabendo? Né? Eu até gravei. Muito. Alguma coisa. E quando há espaço para isso, né? Para eles, é disso que a gente está falando. E, então, muito educado, muito receptivo também. E nós temos hoje um grupo lá no Fama que a gente chama de IMPA, que é a Inclusão Profissional de Pessoas com Autismo. Esse grupo, eles são jovens que nós preparamos para as empresas. Né? Então, eles têm todo esse curso essa formação de habilidades socioemocionais, informática para o trabalho, de como é uma empresa, né, o curso de português, redação. Todos esses cursos, essas funções, esses módulos, a gente bota dentro do curso justamente para poder minimizar os impactos quando chegue no ambiente de trabalho. Cláudio está no 1º módulo, porque ele estava nas oficinas, depois vamos oportunizar Cláudio para o estágio. Então, é um menino que, com certeza, quem estiver com ele, e eu acho que ele vai ficar aqui pelo centro, porque ele mora no Tororó. Né? Pergunte. Quem lá, né? Sim. Você falou da agenda, e aí eu queria te fazer uma pergunta, porque e trazer um assunto que é uma preocupação nossa, a gente sempre conversa sobre isso. Você acha interessante a gente pensar sobre plano de estágio para os meninos? Porque para os meninos, como você falou, né, se não tivesse o espectro do autismo, como você trataria? Então, normalmente a gente tem um plano de estágio dos meninos de nível médio, nível superior. Então, tem uma evolução, você tem uma apresentação da instituição, você tem a fase do conhecimento, você tem a fase da ação. Então, eu queria saber se você acha interessante. E, junto com isso, se para o plano de estágio também seria interessante a gente conhecer características das manifestações daquele espectro, daquele sujeito. Porque a gente usou o exemplo da convulsão, da crise epilética, mas, por exemplo, semana passada você falou a questão da luz. E quando você falou isso, foi uma luz na minha cabeça com coisas que a gente passou com o Antônio e com o Gabriel. Então, a gente precisa saber características específicas daquele sujeito para construir esse plano de estágio? Bom, vou começar pela segunda. Se precisa conhecer as características. A gente tem que ter um limiar. É algo muito sutil. Porque quando a gente já quer conhecer sobre o autismo antes, o autismo daquele sujeito, é que a gente está olhando primeiro para o autismo do que para ele. E isso é muito delicado. Então, a nossa sugestão é que primeiro se conheça o sujeito, a pessoa. Porque você não está recebendo um diagnóstico, você está recebendo uma pessoa. Quem é essa pessoa? Do que essa pessoa gosta? O que essa pessoa faz? Quais são os interesses dela? Você avaliar o comportamento como pessoa, como você faz com todo e qualquer outro colaborador, estagiário que chegue. Você pode ter um estagiário que não esteja dentro da questão do estágio especial e que certamente tem alguma comorbidade, que pode ter diabetes. Mas você não chegou lá querendo saber quais são as características do diabetes dele. Entende? E olha que o diabetes é importantíssimo saber
se tem, se não tem, porque tem um café, tem açúcar, se o que é que consome, o que não consome. É importante ter uma festa, se tem alguma coisa para essa pessoa se alimentar no meio dessa festa. Mas ninguém chega para um cardiopata, por exemplo, e pergunta: antes de saber de você, eu quero saber sobre a sua cardiopatia. Entende? Então, assim, vai ser importante? Vai. Mas, no primeiro momento, conheça a pessoa. Quem é esse sujeito que está chegando? É isso que a gente precisa desmistificar. Não é um autista que está chegando. Está chegando uma pessoa que tem autismo. Como é que a gente vai ficar sabendo dessas outras características? Lembra que eu vou fazer as visitas para vocês? Tá, mas antes de entrar aqui, eu vou entrar na primeira pergunta que casa com essa. Sim, plano de ação de estágio é importantíssimo. A evolução desse sujeito dentro do espaço de trabalho é importantíssima. Por quê? Porque é o que me direciona. É um instrumento que a defensoria tem, né, que direciona para onde esse jovem está indo, né, se está respondendo dentro do que é esperado, se está a mais, se está aquém. Né? E isso é importantíssimo, porque é importante dar feedback. Aí a gente volta para aquela primeira conversa das barreiras. Né? Se eu acho que eu não tenho que dar feedback a esse sujeito, eu não estou olhando para ele como pessoa, mas eu estou dizendo: oh, coitadinho, ele é autista, então ele não precisa de feedback. Não tem lógica. Tem pergunta aí? Fale, Rafaela. É exatamente isso, Rafa. É exatamente isso. Não podemos atrelar a pessoa ao diagnóstico. Ele não é um diagnóstico ambulante. Ele é uma pessoa. Lá na instituição, nós recebemos muitos estudantes que estão fazendo mestrado, doutorado, querem fazer pesquisa, aplicar suas pesquisas e tal. E, normalmente, o pessoal chega com um relatório pronto, né, querendo fazer 1000 perguntas e tal, e eu costumo dizer: olha, eu não gosto dessa... a gente vai chegar e vai observar. Eu fiz: olha, eu não gosto dessa coisa meio zoológico, né, que eu vou chegar e ficar olhando para... não, aqui tem pessoas. Venha para interagir. Venha para fazer uma atividade, venha para atividade de culinária, venha para uma atividade de fotografia, venha para uma atividade de jardinagem, e a partir daí vocês vão desenvolvendo o que vocês têm interesse de saber. Mas não pode ser chegar ou sentar no cantinho e ficar observando a pessoa. É muito incômodo. É zoológico. É quando você vai para o zoológico, você vai ver: eu não conheço o elefante. Eu vou lá ver o elefante como é o elefante. Eu não conheço a girafa. Eu vou lá ver... eu não conheço autista. Eu vou lá conhecer autista. Não é assim. Né? Então, chegue com uma proposta de interação, de troca, de um bate-papo. O que é que você pensa? Modele seu formulário, seu relatório para lidar com pessoas. Né? E aí, sim, a coisa caminha. Então, isso é importantíssimo. O feedback é importante. Ele pontua o crescimento, ele pontua a curva de aprendizagem desse sujeito dentro da instituição, e a instituição precisa ter esse retorno. Porque esse sujeito entrou aqui como? E esse sujeito, depois de 2 anos, está saindo daqui como? Essa passagem de tempo e essa evolução na história, ou não, ela é importante. Porque senão fica assim: olha, a defensoria está dando oportunidade a estagiários com autismo. Ah, que massa, que legal, que bom. Aí todo mundo: mas sim. E a fundamentação disso está onde? Qual é o resultado disso? Onde chegamos? O que aconteceu com esse jovem? O registro histórico, o registro desse jovem, do que aconteceu com ele, de como ele se desempenhou aqui dentro, é importante. É importante para ele, é importante para o Projeto Fama, é por isso que a gente pede esse relatório no final. Por que é importante? Porque quando os primeiros jovens saíram daqui, nós fizemos parceria lá com outra instituição, que agora não era só estágio, era trabalho. A minha prioridade era de jovens que já passaram pelo estágio. Porque são jovens que já tiveram experiência com isso, então estavam melhor preparados. Né?
Eu preciso desse retorno. E isso aconteceu, porque os relatórios que vocês mandaram para a gente balizou as nossas decisões. Ó, esse jovem aqui teve isso, isso, isso. E se isso, Fernanda, ele é sistematizado, é muito melhor, porque eu não posso ter um relatório somente qualitativo da percepção do cuidador, mas eu preciso ter também esse relatório quantitativo. Quando eu for fazer esse trabalho com vocês, a gente tem um instrumento, nós desenvolvemos um instrumento chamado acompanhamento e desenvolvimento profissional. E aí a gente vai fazer essa troca. Tá? Então, nesse relatório, eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou ler para vocês, tá? Para vocês já terem ciência. É majoritariamente pontual, okay? Ter atraso um dia ou outro, né? É majoritariamente assíduo, atende às solicitações e comandos, porque pode ter dificuldade para atender comando. E aí, para cada coisa dessa, o que a gente vai fazer? É somente uma pontuação, uma resposta? Não. A ideia é, a partir dessas respostas, da percepção da equipe, a gente vai fazer as orientações. Porque senão eu fico fazendo orientação também em cima do nada. Eu preciso ter uma orientação a partir de alguma coisa. As respostas para essas perguntas são sim, não, sim, sim com apoio, não e às vezes. Tá? E, a partir daí, a gente vai modulando essas respostas. Compreende as solicitações feitas, porque ele pode atender porque se habituou a fazer, mas até hoje ele não compreendeu. Né? E aí, se ele não compreendeu, no próximo dia, ele vai precisar que você explique tudo de novo. Exatamente. Então, a gente precisa entender se está compreendendo. Você está compreendendo? Tá, explica aí para mim. Entende? Apresenta interesse pela atividade desenvolvida, porque, às vezes, o problema não é de cognição, não é de comunicação social, mas é porque aquela atividade eu não gostei. Mas ninguém nunca perguntou. Porque tem isso, né? Olha só, eu já fui trabalhar uma vez no telemarketing. Aqui não tem nada a ver comigo. Né? E aí eu tive a autonomia de dizer assim, não quero ficar aqui, não. E de sair e procurar outro emprego. Entende? Para esses jovens, é importante ter essa percepção que é a rara das raras oportunidades. A Aline está lá e a Aline vê a felicidade da família quando a gente diz, fulano vai estagiar. É choro, gente. Vocês não têm noção do que é para essas famílias. Elas choram. Teve uma mãe, há 15 dias, que a gente indicou mais um lá para a Liga Álvaro Bahia, que ela chorava, a mãe de Alexandre. Primeiro emprego. Ela chorava. O filho dela já tem quase 30 anos. Formado em psicologia, não conseguia trabalho, não conseguia nada. Pós-graduado. Na sociedade. A sociedade não é brincadeira, gente. Eu estou dizendo a vocês, com toda expertise, não é abrir a porta, é dar pontapé. Eu empurro, a gente empurra mesmo. Né? Veja aqui a Defensoria, uma instituição que tem esse gene, né? já tem essa essência do acolhimento, do cuidado, do olhar. E nós estamos aqui fazendo todo esse trabalho de sensibilização. E vocês sabem a própria dificuldade que vocês têm aqui dentro. As outras empresas de capital privado, gente, a coisa é muito difícil. A coisa é muito difícil. Um dia desse, conversando com a doutora Firmiani, e eu dizendo, você não tem noção de como é difícil chegar na empresa privada. Ela disse, poxa, a gente pode pensar num selo, a gente pode pensar em alguma coisa que incentive, e a gente tem nesse país uma lei, a lei de cotas, que o empresário prefere pagar a multa do que oportunizar esse sujeito. É vergonhoso, mas é real. No Brasil, apenas 1% das pessoas com deficiência estão trabalhando de maneira formal. Gente, é 1%. É grave. Sabe quantos anos tem a lei de cotas? A lei de cotas tem 30 anos. 30 anos, está caminhando para 31. E a gente ainda está com esse percentual irrisório, ínfimo, vergonhoso. Então, alguma coisa precisa ser refeita, precisa ser revista.
né? Então, é uma questão social. Sim, todo o trabalho do FAMA, porque, por exemplo, a Liga Álvaro Bahia é iniciativa privada. Não, a Liga Álvaro Bahia é uma iniciativa privada que faz a gestão do Hospital Martagão Gesteira, né, que faz a gestão do CRETEA, que é o Centro de Referência em Autismo, que recebe, que é público, esse sim, mas quem faz a gestão é a Liga, e faz a gestão do Hospital da Criança em Feira de Santana. Principalmente por ser área de saúde. Entende? Então, já é outra grande vantagem. Então, a gente veio primeiro aqui na área de justiça e agora estamos na área de saúde. Então, são pessoas que têm outra sensibilidade. O acolhimento tem sido muito bacana, mas até chegar a isso, é muita negociação, é muita conversa. Existe um temor de trazer a pessoa com autismo. Agora, quando a gente fala da empresa privada mesmo, como eu já estou em negociação com algumas, aí, minha filha, se eu levo, por exemplo, 6 meses, 8 meses de negociação com instituição como essas, na empresa privada eu vou botar aí 1 ano, 1 ano e meio para poder tentar convencer essa empresa que vale a pena a levar um estagiário. Não é brincadeira. Nós já tivemos essa experiência com a empresa do Polo, 2 anos. Fomos lá, fizemos a sensibilização, uma grande empresa, fizemos a sensibilização 1 ano. No ano seguinte, eles nos chamaram de novo, nós fomos de novo, mas não sai do papel. Uma multinacional, mas não sai do papel. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E por que isso? E aí lá vão, e o processo é esse, então não é fácil. Executa atividades com agilidade esperada. Compreende a importância da unidade para a empresa. Isso é importante. Naquele trabalho do atendimento, do acolhimento. Você precisa dizer, essa unidade aqui, o que é o CAGE? Por que ela é importante para a defensoria? Para que serve? Então, se tem uma biblioteca... tem aqui. É a escola. Por que a defensoria tem uma escola? Se alguém que vai ficar aqui precisa saber disso. Porque que essa escola existe, precisa conhecer a história da SDEP, né? Precisa conhecer fisicamente o lugar. Né? Eu preciso conhecer isso aqui. Por quê? Porque isso vai me dando pertencimento. Aí a pergunta seguinte é: compreende a importância da atividade desenvolvida para a unidade? Porque se eu não acho que meu trabalho é importante, ele pode ser feito de qualquer jeito. Né? Mas quando eu digo assim, olha, Fernanda, o seu trabalho de assistente social aqui dentro é fundamental. É fundamental. Ao pessoal ali do Projeto Cuidar, é fundamental. É motivação, é acolhimento, é compreensão, né? É dar ao outro estímulo. Então, eu preciso entender que a unidade que eu trabalho é importante. Eu preciso entender a importância da minha instituição, o que é defensoria pública, que muita gente não sabe, não conhece, e provavelmente eles também não. Já ouvi falar, mas o que é que faz? E é muito solto, eu preciso conhecer isso. Então, uma das primeiras atividades, por exemplo, desse jovem dentro da instituição é ler sobre a defensoria pública. Né? E depois alguém lá bater papo com ele, esse padrinho, essa madrinha, essa galera, ir lá bater. O que é que você entendeu? O que é que você acha? E tal. Depois, a minha unidade, porque aí eu entendi o papel social da defensoria. Poxa, eu trabalho em um lugar importante para a sociedade. Gente, já dá né? Vestir essa camisa, porque vestir a camisa precisa dar peso. Né? Vestir a camisa precisa dar peso. E a camisa só dá peso no momento em que eu entendo o que essa empresa faz para esta sociedade onde eu vivo. Então, todas essas pautas que vocês têm, elas precisam ser conversadas ao longo do tempo. Sabia que faz isso, sabia que acolhe isso, sabia que... E aí, o sabia, a gente vai construindo. Depois, o seu trabalho, a sua unidade aqui, ela colabora com tal coisa. E o seu trabalho colabora com tal coisa. Na medida em que ele for compreendendo isso, ele vai se apropriando e tendo o sentimento de pertencimento. Tá bom? Mantém foco na atividade
no tempo definido. Isso é uma coisa importante, porque pode existir a desatenção, principalmente se ainda não houve identificação com a atividade. Então, está fazendo, mas levantou de novo, foi lá para a recepção conversar com a pessoa, bater papo, está no celular. Celular é algo que a gente precisa, né, reeducar, porque nós somos muito deseducados com o celular. Então, é o tempo inteiro, 24 horas. Olha, a gente, antes do celular, todo mundo tinha casa, tinha filho, o filho estava na escola e todo mundo vivia. Atualmente, a gente não pode viver 5 minutos sem ele. Por quê? Porque parece que o mundo vai acabar se alguém não conseguir falar comigo naqueles 5 minutos. Então, não é à toa que a doença do momento é a ansiedade. Né? As redes sociais e o celular, elas aumentam muito. Ai, olha, alguém esqueceu o celular em casa, é como se tivesse esquecido o fígado. Esqueceu o fígado, esqueceu o coração, vai morrer. Então, e isso a gente precisa ter cuidado, e eles estão dentro dessa lógica, né? Eles estão inseridos nessa lógica, e a gente precisa ter as regras para o celular. Então, tem um outro jovem que a gente está acompanhando em uma outra empresa, em que ele fica muito, e a gente começou a fazer os combinados. Olha só, você tem um intervalo, né, no meio da manhã, tem o intervalo do almoço, porque como é trabalho, são 8 horas. Tem o intervalo do almoço, e nestes intervalos, você pode olhar o seu celular. Fora isso, seu celular vai ficar dentro da gaveta. Tá bom? Tá bom. E aí a gente está fazendo esse processo de reeducação com o celular a partir disso. E vou abrir, então, um parênteses para falar sobre a questão do intervalo. Nós aguentamos, entre aspas, 3 horas, 4 horas sentados, executando uma atividade. Eu, particularmente, não aguento. Né? Então, eu levanto. Né? Eu vou aqui, trabalhei 1 hora, 1 hora e pouca, daqui a pouco eu vou no banheiro, vou beber uma água, preciso caminhar durante 5 minutos e volto. Eu preciso disso também. Né? Tem jovens dentro do espectro que eles têm bastante dificuldade em sustentar 4 horas seguidas. Às vezes, Antônio não dá conta. Antônio dá conta de 2. Ele não dava conta, ele não dá conta desse tempo todo. E isso eu não posso dizer, será que esses jovens todos não? Paulinho é alguém que ele senta, ele responde muito educado, muito colaborativo, mas ele tem a questão da ansiedade. Então, pode ser que para esse jovem, dependendo de como ele se desempenha aqui dentro, que o tempo dele precise ser revisto. É o tempo total? Não, o intervalo. Então, se ele não sustenta 2 horas seguidas, a gente faz o trabalho de 1 hora, 10 minutos de intervalo e mais 1 hora. Isso. Isso é muito importante, que eu ia falar para você. A gente não precisa associar todo o intervalo à comida. Né? Porque a gente, às vezes, tem muito essa ideia de que todo intervalo tem que ser o lanche, não necessariamente. O intervalo pode ser para esticar mesmo, para sair, para... Né, lá na empresa onde eu trabalho, a gente tinha um momento de atividade laboral na unidade. Então, nessa época, a Caixa contratava um pessoal, e aí e a gente fazia 10 minutos de atividade laboral, né? Principalmente para nós que trabalhamos muito com a repetição. Então, pode ser um alongamento, pode ser ouvir uma música, pode ser um minutinho dele de ouvir de ver o celular dele, pode ser o lanche, né? Mas é muito importante fazer essa observação, se ele dá conta desse tempo presumido. Mas, gente, sempre partindo daquilo que eu falei. Eu não vou já dar os 10 minutos, os 15 minutos, a meia hora, antes de oportunizar essa pessoa. Pode ser que ele sustente as 3 horas. Entende? Ter o intervalo comum, né? O estágio aqui é de quanto tempo? O estágio, 4 horas? 4 horas o estágio. Pode ser que ele sustente as 4 horas. Pode ser que a unidade decida que depois de 2 horas, para todo mundo, normalmente dá um tempinho. Porque tem alguns deles que, se você disser que ele vai ficar sentado, ele vai ficar sentado 12 horas. Ele não levanta. Sérgio é um deles. Né? Sérgio é um deles. Se você disser... Então, aí a gente tem que ter, porque a iniciativa... Me disseram que é para ficar sentado, eu fico sentado.
Tem outros que nem você dizendo vai ficar, né? Então, a gente vai precisar organizar isso. A maior parte desses jovens que estão vindo, eles têm um bom tempo de espera e conseguem, mas precisam, porque você percebe, porque começa a se movimentar demais, estereotipias aparecem, né? Começa a ficar muito ansioso, a roer a unha o tempo todo. Aí a gente vai começar a perceber alguns sinais. Nesses sinais, você pode dizer assim, vamos dar um intervalozinho para ele, né? Porque é o momento, lugar novo, gente nova, atividade nova, para qualquer um de nós gera ansiedade. Qualquer um de nós. Então, já temos que estar preparados que o primeiro mês realmente é de muita adaptação. E dentro desse mês, a primeira semana, mais ainda. É muita ansiedade. Gente não é forte de autista, né? Ainda mais muita gente. Né? Não é a preferência deles. Então, precisa ter toda essa preparação e observar como é que ele reage no meio de tudo isso. Que você veja bem, Gabriel é um jovem que tem ali um comportamento muito bacana, uma cognição muito preservada e tudo, mas ele tem a questão da socialização. E gente não é o forte dele. Então, se coloca ele num lugar onde ele tem que fazer essa interação o tempo todo, a gente ia ver um Gabriel respondendo de maneira muito aquém do que ele respondeu. Mas ele foi para a área que tinha a ver com ele. Tinha dia que o quê? Não falava. Isso, ele é muito assim mesmo. E aí, tudo bem. Isso. E ele responde. E desse por satisfeito. Isso. É uma coisa que nós somos pessoas que falamos bastante, né? Assistente social, psicólogo, professor, advogado, é um pessoal que gosta da fala, gosta de conversar. E precisa, né? Está dentro da área. O pessoal da área de saúde, do cuidado, precisa, né? O pessoal que lida com a área de educação, precisa. Aí, quando a gente encontra pessoas com autismo, a gente quer esse bate-papo, esse negócio. Não vai acontecer, gente. É bom dia, né? Desse por satisfeito, né? Isso não significa que ele não gosta, que ele não tem simpatia, que ele não tem afeto. Não, ele gosta. Ele só não tem esse vínculo com esse falar. Ele é... Fala com o pai. Isso. Sim, para ver como é. Isso. E esse ponto que você está trazendo é outro importante com os jovens dentro do espaço. Porque a pessoa com autismo, mesmo ela estagiando, trabalhando, ela ainda principalmente esse, considerado parcialmente incapaz, né? E aí as questões de segurança, a gente precisa ficar atento também. Lá no FAMA, os jovens que saem sozinhos, existe uma autorização assinada pela família que aquele jovem tem permissão para sair só. Fora isso, ninguém sai do FAMA sem o acompanhante que foi devidamente identificado no início do processo. Né? Então, parte desses que virão para cá, tirando o Paulinho, que a mãe sempre acompanha, mas os outros todos já andam sozinhos. Mas é importante ter isso expresso pela família. Não tem nenhuma, eles não têm esse senso de perigo. Então, com quem está falando, né, onde está indo e tal, é importante, porque além do cuidado com essa pessoa propriamente dita, é a imagem para a própria instituição. Se acontece alguma coisa com um jovem dele, acontece uma coisa com qualquer jovem estagiário da defensoria, já é uma repercussão muito grande. Mas se esse estagiário tem autismo, a repercussão, pode ter certeza, vai ser 2 vezes maior. Então, é sempre bom quem for fazer esse acolhimento, né,
Ele anda sozinho, ele vai sozinho, como é isso? Porque Gabriel, apesar de andar sozinho, o pai está sempre no perímetro. Jairo nunca deixa ele totalmente sozinho. Então, assim, foram para o cinema, ele nos relatando. Foi ele, o primo, ele pegou o Uber, ele comprou os ingressos e tudo, mas Jairo estava de longe fazendo a gestão, monitorando tudo. Entende? Quando voltou e tal. E na hora de buscar, eu vou buscar, porque já era de noite, aí ele já não confiou, já foi buscar. Então, assim, porque Gabriel começou a andar sozinho depois que começou a estagiar. Sim. Isso. Então, ele já está indo, mas tem sempre alguém ali, ó, de olho, monitorando, atento, está saindo com quem? Antônio também não andava só. Eu acho engraçado que o pai de Antônio manda o irmão mais novo de Antônio levar Antônio. É muito engraçado. Aí levava o irmão mais novo. Eu fiz, se acontecer alguma coisa, eu não sei quem é quem vai proteger quem. Mas ele é apaixonado, exatamente. Tá? Entrega as atividades no prazo estipulado, permanece no posto de trabalho, porque esse é um dificultador para alguns. Né? Vários que a gente está acompanhando não conseguem ficar na sala e a gente tem que fazer todo o trabalho. Essa é nova. Isso é nova. Necessita de intervalos constantes, vai estar aqui nesse material. A carga horária total precisa ser adaptada, porque, principalmente para quem está no primeiro emprego, que tem 8 horas, às vezes 8 horas é muito. Então, a gente precisa pensar como é que vai fazer isso. Se existe também uma anuência da empresa para que isso aconteça, porque quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de remuneração, está falando de ponto, está falando de uma série de questões que estão aí por trás. Né? Então, não é tão simples. Apresenta a noção de hierarquia. Minha gente! Porque grande parte deles não apresentam. Né? Então, assim, você está aqui, você é a gestora dele, eu tenho um defensor, daqui a pouco ele não bate na porta, não. Ele entra na sala, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se deixar, até se me fiz de peraí, criatura, não é assim que fala, não. Às vezes eu estou lá na sala, estou em reunião com alguém, quando pensa que não, ele abre a porta, Patrícia, não sei o que, não sei o que, eu fiz, bom dia, bateu na porta, pediu licença, né? Lembra? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Antônio tinha muito disso. Né? Então, ficar atento, e aí é uma observação que a gente vai fazendo. Por quê? Porque quando a gente tem isso listado, eu já sei, preciso, então, fazer uma intervenção com essa noção de hierarquia. Né? Falo com a pessoa de qualquer jeito. Lembra aquilo que eu falei? Numa hora eu posso chamar Firmiane de Firmiane. Em alguns outros lugares, obrigatoriamente, eu tenho que chamar de doutora Firmiane. Né? Então, horas eu posso lá num relato de uma visita dela ao Fama, botar o nome. Em outras eu preciso atrelar a função dela. Entende? Então, isso precisa ser ensinado. Né? O que, quem, quando. Aqui uma coisa que você vai entrar no que você perguntou. Apresenta desorganização sensorial significativa. Por isso que eu digo, vai ser a partir daqui que a gente vai pontuando quais são as características desse autismo. Tem jovens que têm uma hipersensibilidade auditiva significativa, que esse barulho do ar-condicionado pode incomodar. Poderia não se adaptar, exatamente isso. Mas uma coisa, o frio, né? Porque ele podia sentir muito frio. Só uma coisa que eu estava falando antes era: eu vou viver com ele, né? E a partir daí a gente vai fazendo essas percepções e fazendo as adaptações, tá? Então, um jovem nosso que está lá no CRETEA, o CRETEA atende eminentemente crianças. E crianças, ainda mais crianças com TEA, choram. E ele tem pouquíssima tolerância ao choro. E ele se desorganizou por conta do choro, e a equipe percebeu. Eu não cheguei lá dizendo que ele tinha isso,
Mas a equipe percebeu, conversou com ele, perguntou. E aí, no nosso encontro, ela disse, então eu sugeri que ele saísse do lugar. Eu fiz, mas sair do lugar não é a melhor estratégia, né? Mas, se eu tenho um incômodo ou uma hipersensibilidade auditiva, existe o abafador de ruído. Entende? Que é aquele fone, né, muitas vezes lá de fora, é abafador de ruído mesmo. Então, ele vai, naquele momento, você vai dizer, vamos precisar adquirir um abafador de ruído. Aí bota o abafador de ruído nele e ele vai dar conta do trabalho sem precisar sair do lugar. Se a luz está muito intensa, então a gente vai dar permissão, vai falar para ele, olha, usa um óculos escuro. Entende? Então, a cada situação que vai acontecendo, nós vamos buscar uma alternativa para aquilo ali. Às vezes, o frio, eu tenho uma hipersensibilidade tátil, e o frio chega para mim mais violento do que para outras pessoas. Então, a gente vai conversar com a unidade se aquele ar-condicionado pode ser reorientado, né? Readaptado, precisa ser numa temperatura de 18 graus, sim ou não. Se sim, quais são as vestimentas que a gente vai orientar para esse jovem, para que ele suporte aquele espaço. Então, quando a gente fala de adaptação, a gente vai falando de adaptação dentro do espaço de trabalho, conforme ele vai apresentando. Então, vamos supor que você um dia precise de um jovem lá no atendimento. Paulinho é uma pessoa que lida super bem com gente, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Tem canal no YouTube, e aí ele gosta de conversar, quando tem as reuniões lá, ele adora dar conselho, ele adora música, e aí ele pega o microfone que, se deixar, não solta. Entendeu? Então, nesse ponto, é muito bom. Mas pode ter outros que não. E eu posso ter uma condição de estar aqui nessa plateia, que está em silêncio e falar, mas imagino que lá deva ser um barulho, né? Porque está todo mundo falando ao mesmo tempo e muito. Então, é igual, eu mesma tenho uma coisa, eu não dou conta de aquele espaço de alimentação em shopping. Como é? As praças de alimentação. Em especial a do Iguatemi, porque o pé direito do Iguatemi era mais baixo. E aí, quando conversava, voltava, eu já não gosto de shopping, e eu acho que eu não gosto exatamente por isso, porque o barulho volta para mim com muita força. O Salvador ele já é mais amplo, então você sente menos. Aquele parquinho de shopping, oh, meu Deus, quando alguém me chama para levar para naquele aniversário, naquele lugar, aqueles play, não sei o quê, aquilo é horrível, porque o som fica abafado. Então, tem crianças que não toleram e tem adultos que não toleram. E pode ser que um deles também não tolere esse barulho que fica aqui mesmo. O pé direito é relativamente baixo. Se esse auditório tiver com 100 pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo. Né? Então, para uma pessoa que tem essa dificuldade sensorial, fica bem difícil. Aí a gente vai buscando. Então, as questões sensoriais que forem aparecendo, nós vamos organizando e dando as sugestões na medida desse acompanhamento, tá bom? Assim como podem ter estereotipias. Deixa eu ver aqui, já está na hora. Assim como as estereotipias, né? Então, você vai ver, eu tenho um jovem que é andar na ponta do pé, balançar as mãos. Em geral, as estereotipias, elas aumentam porque eles estão com algum nível de ansiedade. Entende? Tendem a ficar mais tranquilas quando eu estou bem adaptado e tendem a ficar mais intensas quando algo está me incomodando. Então, esse é um sinal. Se o menino começa, tem uns que ficam rodando e tem uns que a estereotipia é andar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Antônia é falar. Então, você veja que quando a mãe dele faleceu, olhe no dia do sepultamento, ele não parava de falar. Era o tempo, ele não conseguiu. Então, aquela fala não é só uma fala. Aquilo tem um movimento estereotipado ali também, e que precisa de um acolhimento, de uma acomodação para que aquilo ali diminua. Tá bom? Tudo isso a gente vai observando, vocês vão observar na prática, vai relatando, e a gente vai dando as orientações conforme o que for sendo apresentado. Respeitando esse princípio que eu acho que a gente precisa instalar.
Primeiro a pessoa, depois o diagnóstico. Certo? Aí a consequência da desorganização sensorial é você aprender a se autorregular. Então, a gente normalmente vai dando dicas para eles lá na formação de habilidades socioemocionais de como se autorregular. Tá? Aqui também a gente vai trazendo essa prática caso essas desorganizações ou essas estereotipias se apresentem. Tem boa interação com os colegas, apresenta interesse em estar com eles, é cortês com os colegas e gestores, tem iniciativa, expõe as dúvidas, compreende as regras estabelecidas, é organizado. Então, esse é um material que a gente faz, Fernanda, junto com o que você já tem, tá certo? Com o que você já tem de evolução. Porque, assim, esse material eu vou aplicar junto com vocês em cada visita que nós fizermos, e o seu outro material a gente pode adaptar algumas perguntas dessas e ser um instrumento de avaliação. Eu não sei qual o período que vocês fazem avaliação aqui, dos jovens do estágio, mas a gente pode estipular um período similar para os nossos jovens do estágio especial. Tá certo? Minha gente, é isso. Eu espero ter atendido, né? O dia de hoje é essa troca mais funcional do que acontece, de como a gente vai fazer. E o bacana mesmo vai ser a partir de agora, depois que eles chegarem. Então, eles chegam, Maria me disse que possivelmente semana que vem, vai toda essa parte, mais uma semana nas unidades. A partir dessa terceira semana é que eu venho, porque vocês conviveram. Não adianta eu vir aplicar o material, fazer essa troca com vocês, enquanto vocês não tiverem tido essa troca, essa avaliação, essa percepção, essa observação. É a partir disso que a gente começa a construir esses encontros. Tá bom? Um beijo para todo mundo, abraços, obrigada mais uma vez. Né? Espero que tenha sido bastante útil. E qualquer coisa, procure a gente lá no Projeto Fama. E em relação ao que você falou, Fernanda, do conhecimento, a gente está sempre muito atento a isso, e nós vamos ter o simpósio esse ano, em setembro. Já dia 16 e 17 de setembro, nós teremos o simpósio, e vai ser mais uma oportunidade para quem tiver interesse na defensoria, conhecer um pouquinho mais sobre a realidade da pessoa com autismo, estar com a gente, fazendo essa troca. Combinado? Beijos, cheiros e queijos, e até a próxima, minha gente.